Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar a falar um pouquinho do nosso TCC. Como que ele irá funcionar esse semestre? Vocês estão atualmente no TCC 2, que é a produção do artigo. Tá? No semestre passado, vocês tiveram o TCC 1, que foi o planejamento do seu projeto, aonde vocês definiram qual que era o tema, quais eram os objetivos, a sua justificativa e deram um primeiro norte ao seu TCC. Tá? E agora eu venho para ajudar vocês no TCC 2. Tá? Meu nome é Priscila, eu sou mestre, estou terminando meu doutorado e eu já tenho 10 anos de instituição da Unopar Anhanguera. Então, minha formação não é em enfermagem, porém os conceitos todos do TCC é uma das minhas especialidades por estar aqui há tantos anos e conhecer bem todo o nosso modelo de TCC. Então, tudo que vocês precisarem de ajuda com formatação, com o que é para escrever, o que não é para escrever, eu estou aqui para ajudar vocês. A parte específica do curso, eu vou estar ajudando sempre que possível. Qualquer coisa a gente pede ajuda ao nosso coordenador para ter algo mais em específico. Mas, do mais, eu acredito que vai ser tranquilo. Já orientei outras vezes o curso de vocês, então eu acredito que não haverá grandes problemas, tá? Nossos encontros. Eu vou gravar esse primeiro vídeo para vocês e nas outras atividades também. Assim fica mais fácil vocês terem acesso a mais de uma vez a todas as informações. Porém, tudo que vocês precisarem, vocês podem me mandar no WhatsApp, que eu vou estar respondendo. E se alguém quiser um encontro presencial, a gente pode marcar, tá agendando um horário com vocês, ou a gente pode fazer uma reunião com todos juntos, ou atendimento individualizado, conforme a necessidade de vocês. Mas eu já oriento o TCC aí há 3, 4 anos e sempre foi muito tranquilo, tá? O WhatsApp está aí para facilitar, tá todo mundo no grupo, mas vocês podem sempre me chamar no particular que eu vou estar respondendo vocês, tá? Normalmente em 24 horas no máximo eu estou respondendo vocês, tá? Então vamos lá falar um pouquinho desse TCC. Algumas coisas é bem parecido com o TCC 1, que vocês já fizeram o projeto, outras coisas vão alterar, tá? Então eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Então, o nosso sistema é bem parecido com o que vocês conhecem. Então, tá aqui o processo, e aí vocês vão ver lá no AVA de vocês, trabalho de conclusão de curso, artigo, e o curso de vocês, tá? Aí aqui o processo é bem parecido, temos o nosso cronograma, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ficar atento, porque vocês devem ter visto semestre passado que o prazo fecha e fecha, não tem mais o que fazer. Então é uma das coisas que eu vou mais ficar em cima de vocês. Fora disso, nós temos o manual, que eu recomendo todo mundo a ler ele na íntegra, ou a parte antiplágio, que eu vou comentar para frente, e o nosso modelo. São as 4 coisas principais que a gente tem no nosso portal. Além disso, na barra lateral aqui, nós temos as 3 atividades que deverão ser entregues. A atividade 1 e 2 que a gente vai estar fazendo e a atividade de defesa, que é a versão final corrigida, tá? Mas vamos com calma para cada uma delas. Primeira coisa que a gente precisa falar é dos nossos prazos, tá? Então, esse começo aqui, nós vamos focar na nossa atividade 1, tá? Que é o começo que nós temos. Então, ela abriu dia 5, junto com o nosso AVA, a semana passada. Ah, mas a gente está com uma semana de atraso. Mas é o tempo de todo mundo se organizar e a gente tem um prazo relativamente longo, tá? Nosso prazo final para envio é dia 3 de outubro, tá? Então daria aí em torno de 2 meses para ser feito, tá? Só que qual que é a grande questão? Existe uma resolução dentro do TCC que, se enviado com 7 dias úteis antes, vocês têm direito à recorreção, né? Então, peguei a tela do manual para ficar bem claro. Então, são 7 dias úteis antes, vocês conseguem enviar o trabalho de vocês.
O tutor, que é quem realmente corrige e dá as notas, ele irá devolver para vocês e aí vocês terão direito a arrumar e subir a nota. É obrigatório entregar com 7 dias antes? Não, mas é o mais aconselhável, tá? Por mais que eu possa estar corrigindo algumas coisas, conferindo algumas coisas, mas quem dá a nota no final é a tutora e às vezes as nossas formas de pensar nem sempre são perfeitas, né? Isso é para qualquer professor. Há uma diferença de escola, de formação, o que a gente acha correto e não acha correto, tá? Então, 7 dias antes. Então, se a gente pegar lá o nosso prazo era o dia 3 de outubro, correto? 7 dias antes, eu vou contar lá, ó, 5, 7, vai dar ali em torno do dia 19 de setembro, tá? Lembrando que são 7 dias úteis, então não conta nem sábado, nem domingo, tá? Então a gente poderia fechar já um acordo de todo mundo entregar no dia 19 de setembro, tá? Para que todos tenham essa chance de correção. Ah, mas e se eu entregar antes disso? Perfeito. Quanto antes vocês entregarem, melhor, porque primeiro que o sistema fica mais tranquilo. Segundo ponto, você tem direito a mais chances de correção. Então, por exemplo, vamos supor que você comece a fazer e entregue ali no dia 5 de setembro, uma data. Ela vai corrigir, vai te devolver, ela vai te devolver bem provável antes do dia 19, com todos os apontamentos do que você deverá corrigir. Aí você corrige e envia para ela. Vamos supor que dessas correções você deixou de fazer alguma, tá? Você esqueceu por algum motivo. Você vai ter direito ainda, se você enviar essa correção aí antes do dia 19, a reenviar isso e garantir a sua nota máxima, tá? A gente sempre tenta ter as notas máximas, porque, é claro, a gente quer a excelência, então a gente pede isso para fazer o quanto antes possível, tá? Semestre passado, várias turmas conseguiram isso, e é claro que conseguindo a nota máxima, para o final, para a defesa, fica muito mais tranquilo para vocês. Então, vamos tentar fazer esse acordo e todo mundo entregar com antecedência, tá? Falando dessa entrega, lembrem sempre que os nossos prazos fecham às 5 para meia-noite, tá? Então, para quem gosta de deixar para o final e for deixar para o dia 3, fecha às 5 para meia-noite. Qual que é a grande questão? Se o sistema estiver lotado, se não conseguir recarregar no computador de vocês, qualquer outro problema, a gente não tem o que fazer, tá? Então não deixem para a última hora. Sempre na última hora vai aparecer algum problema, o computador não vai ligar, seja o que for, tá? Então faça sempre o máximo de antecedência possível. Eu sei que vocês estão cheios de estágios, cheios de coisa para fazer, mas vamos tentar fazer com o máximo de antecedência possível. E é isso. Vamos para o próximo ponto. O nosso manual, que como eu disse, está lá no portal. Vocês podem entrar, ele tem tudo o que vocês têm que fazer, todas as atividades, toda a pontuação, o que é para fazer em cada uma, mas eu vou estar aqui para ajudar vocês nesse manual. Então, a primeira coisa que a gente vai ter são as nossas atividades. O que a gente precisa fazer nessa atividade 1, tá? Eu já até grifei para ficar marcado. Tem que definir o título, que normalmente é o mesmo do anterior, a autoria, ou seja, o nome de vocês e o nome da orientadora, no caso vai entrar o meu, eu vou falar no final, e a introdução. O que vai ter nessa introdução que a gente vai ver? Nada mais é do que vocês vão utilizar o TCC1 de vocês, que vai dar uma ligada em todo o tema, justificativa e problema de pesquisa e os seus objetivos, tá? Tudo isso vai ficar na nossa introdução. Em seguida, a gente vai fazer todo o processo de desenvolvimento do nosso artigo, metodologia e resultado de discussão. No final, eu coloquei na nossa apresentação aqui todos os modelos. E aí lá eu coloco cada um pontuado, o que a gente tem que pôr em cada uma dessas atividades. A atividade 1 é a que tem mais coisas para fazer.
tá? Ela vale um pouco menos, mas ela tem mais coisas para fazer. A atividade 2, vocês vão ver que vai sobrar um mínimo para vocês fazerem. É literalmente fazer as correções e dar os últimos retoques para a apresentação. Então não fiquem assustados, porque realmente a atividade 1 é mais pesada que a atividade 2. Fique atento que na hora de enviar o arquivo, vocês têm que enviar arquivo em doc ou docx, ou seja, no formato de Word, não pode ser salvo em PDF, não pode ser salvo em qualquer outro formato, só nesse daí. Se você enviar em qualquer outro formato, ele será recusado e zerado. Se você fizer esse erro com antecedência, você consegue reenviar, mas se não, já toma cuidado com isso, né? Tem trabalho de Word. E aí colocar o nome correto, que é o seu nome e atividade. Então, por exemplo, José _ Silva _ atividade 1. Se fosse o meu caso, seria Priscila _ Brujinho _ atividade 1. E aí você consegue enviar para ficar correto. Com relação às notas que eu comentei, tá? A atividade 1 ela tem um peso menor, que vale 2 pontos, ou se a gente quiser converter 2.000 pontos pela nossa pontuação. E a atividade 2 vale 3.000 pontos. Só que a gente vai ver que a atividade 3 eu preciso ter corrigido a atividade 2. Então, por isso que ela vale um pouco mais. Então, toda essa parte online, a gente vai ver que ela soma aqui 5 pontos, ou 5.000 pontos. E aí a gente lembra que a nossa média é 6. Então, não dá para passar só para a parte online. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a nossa defesa, que vale os outros 5.000 pontos. Tá? Então, a defesa é obrigatória, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou falar dela lá para frente, para a gente saber exatamente o que vai ser feito. Mas é algo bem tranquilo, muito mais tranquilo do que vocês imaginam. Tá? Mas aí eu tenho a atividade 1 valendo, então, os 2.000 pontos e a atividade 2 valendo os 3.000 pontos. Vamos supor que você conseguiu tirar a nota máxima, as duas valendo os 5.000 pontos. A defesa, você vai precisar tirar no mínimo 1.000 pontos, né? O que é bem tranquilo de conseguir. Ah, eu consegui 1.500 pontos na primeira e 2.500 na segunda atividade, vamos supor isso. 1.500 com 2.500 vão dar os 4.000 pontos. Então, você precisa ir para a defesa faltando no mínimo 2.000 pontos, tá? Mas é tranquilo, por isso que eu peço para sempre enviar com antecedência para a gente conseguir esse máximo e ir para a defesa sempre o mais tranquilo possível. E aí, o que a gente precisa saber? No manual, vocês precisam dar uma olhada nisso aqui, que eu tenho todos os critérios que ele vai avaliar. Então, por exemplo, para essa atividade 1, de 0 a 200 pontos, o título, a autoria e o tema justificativa. 300 pontos para metodologia, 1.000 pontos para resultado de discussão. Se ele está nas normas da ABNT, 200 pontos e a parte de referência, 300 pontos. Então, é todo dividido esse processo aí, tá? Mas eu vou falar mais para frente o que a gente vai colocar em cada um exatamente. E aí nós temos o nosso modelo, que vocês devem baixar, tá? Como eu vou comentar com vocês, eu recomendo baixar o modelo 2 vezes. Não é o mesmo modelo do projeto, é um modelo diferente, mas eu sugiro baixar 2 arquivos. Um que vocês vão escrever sobre ele, então vai tirar tudo e escrever para ficar na norma da BNT, e o outro para consultar, tá? Mas eu vou comentar lá para frente esse nosso modelo aí. O envio do trabalho é o mesmo esquema da atividade 1, então não tem grandes segredos. Você vai entrar no portal, vai em atividade 1 e enviar o seu trabalho lá da forma com o nome bonitinho que você tem, tá? E aí depois a nossa tutora vai dar o nosso feedback, tá? E aí, conforme a pontuação que ela te dá, você vai ver quando você foi avaliado, se tem direito à correção ou não, tá? Lembre uma coisa importante, a tutora tem até 7 dias úteis para corrigir. Então não adianta enviar e ficar naquela desespero. Ai, professora, a tutora não corrigiu. Ai, a tutora não corrigiu. Ela tem um prazo para corrigir, tá? Por isso que eu falo, os 7 dias úteis vai dar dia 19. Então, ela iria enviar para vocês corrigir na véspera de finalizar o tempo.
Por exemplo, eu ia devolver para vocês dia 1º ou 2 de outubro. Aí vocês têm um dia só para fazer essa correção. Então, quanto antes vocês enviarem, maior é o prazo para correção que vocês têm. Fica mais tranquilo. Agora vamos ao nosso modelo. Tudo que eu estou tirando aqui para vocês é o que está no manual e no modelo, tá? Então, algumas coisas que eu quero fazer a comparação e explicar cada um desses pontos para você. Então, aqui a gente vai fazer um artigo de revisão, diferente de outros lugares que a gente faz um TCC padrão, lá com processo normal, a gente faz um artigo já em processo de artigo, até mesmo para facilitar vocês, tá? Então, são recomendados artigos de 5 a 10 anos, tá? Ah, mas eu tenho um artigo que é importantíssimo de 15 anos atrás, ele revolucionou o meu trabalho. Tudo bem, seja 1, 2, tá? Mas nada além disso, tá? Sim, de preferência 5 anos, 10 já está no limite. E ao todo, em todas as páginas de apresentação, resumo e referência, ele vai ter entre 10 e 15 páginas, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, são 15 páginas, é tranquilo escrever, tá? Então aqui, por exemplo, era o projeto de pesquisa que vocês tinham. Vocês tinham parte de introdução, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e cronograma de referências. Agora, nesse novo, vocês vão ter essa parte de introdução. O que vai nessa parte de introdução? Como eu disse, é a parte que a gente vai usar do que eu tinha lá do projeto de pesquisa. Você vai reescrever, porque a gente vai ver que a introdução tem um tamanho definido ali, aonde você vai juntar sua introdução, seu problema de pesquisa, objetivo geral e justificativa e que nós temos, tá? Pode até pôr, a fundamentação teórica entra mais em resultados. Então, esses tópicos todos, você consegue juntar e colocar ele na introdução. Por isso que eu falo que não é um bicho de 7 cabeças, tá? A nossa metodologia vai entrar no desenvolvimento em metodologia, explicando. A nossa fundamentação teórica é a base para vocês escreverem um resultado de discussão. Então, a gente vai pegar aquele fundamentação teórica que vocês escreveram no projeto e aumentar ela, escrever o resto dos seus dados, tá? E aí, no final, vai ficar conclusão, que a conclusão, na verdade, é para atividade 2, então não é para agora. E as referências, que nada mais é do que a junção de tudo o que você fez. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver esse início todo aqui, tá? Ou seja, nessa atividade 1 a gente vai fazer introdução, desenvolvimento, que é metodologia e resultados e discussão. E é claro que vai ter que fazer referência, porque não tem como fazer os demais sem fazer referência. Resumo e palavra-chave não é para atividade 1, vai ficar para atividade 2. Vocês podem deixar em amarelo, tá? E aí eu vou falar na segunda atividade que a gente vai fazer. Na introdução, então é o que eu disse lá atrás, a gente vai contextualizar o nosso tema, colocar objetivo, justificativa, o nosso problema, tá? E aí ela começa aqui com as normas e vem aqui para o que importa. São de 5 a 6 parágrafos contextualizando o seu tema na sequência presente, justificativa, problema de pesquisa e objetivo geral específico. Não é para fazer um tempo, tópicos, tá? Não é para escrever objetivo, não. Vai escrever no nosso texto. Então, colocar lá. Vai falar do seu tema, e aí vai colocar assim: portanto, esse trabalho tem grande importância, porque vai instruir as pessoas, e assim por diante, com o objetivo de demonstrar isso, isso, isso. Então, você vai colocar como um texto corrido, tá? E não como tópicos. Mas conforme vocês forem fazendo, vocês vão me mandando e a gente vai organizando. Então, esse vai ser a nossa introdução, de 5 a 6 parágrafos. Daí, normalmente, uma folha e meia, tá? Aí a gente vem para desenvolvimento. Normalmente já fica o desenvolvimento e já entra a metodologia. Não fica nada nesse meio aqui.
que vai pôr a nosso desenvolvimento? Nada mais é do que o que vocês colocaram lá no projeto. Então, deve ter os seguintes tópicos aqui, tá? Que é a definição do tipo de pesquisa, no caso, revisão bibliográfica, o período dos artigos, de que a que ano, aonde vocês pegaram, ou seja, nada mais é quase que um copia e cola do que vocês fizeram lá no projeto, tá? Que não muda muito. E aí, resultado e discussão, que é aqui onde vocês vão ter o grosso do trabalho de vocês, tá? Aonde vocês podem separar, se quiser, em tópicos, tá? Então, por exemplo, você tem 3 objetivos definidos. Se quiser separar, é capítulo 1, tal, ou aqui, ó, por exemplo, é 2.2 aqui, correto? Coloca lá 2.2.1. Então, o seu primeiro tema, exclui, e certo. Depois o segundo, depois o terceiro. Ou não, você quer fazer um texto corrido, com todos os temas já interligados, com todos os seus objetivos. Também pode, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que são parágrafos. Não é para pôr uma linha de cada um. Tem que ter pelo menos de 4 a 6 linhas. E tem que ter no mínimo aí 10 obras diferentes, tá? Aonde você vai colocar as informações sobre o seu tema que os outros autores estão colocando. Então, por exemplo, vai ter que referenciar. Segundo fulano de tal, ele diz isso, isso, isso. Já Beltrano diz isso. E assim você vai complementando o seu texto, tá? Lembrando, não plagiem nada, tá? O que é plagiar qualquer coisa? É você simplesmente copiar o que está num outro artigo, tá? Os tutores têm um programa onde eles fazem essa análise. Não, eles não precisam ler os trabalhos para saber. Eles simplesmente passam no programa e o programa já indica se é um trabalho plagiado ou não. Então não tem o que fazer. Se der plágio, é zerado. Então vá citando, leia os artigos e cite o que eles estão falando com as palavras de vocês e não dê Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Aqui tem alguns exemplos de algumas bases de dados que a gente recomenda. O Scholar, o Cielo, o PubMed na área da saúde também são utilizados e outros trabalhos científicos, além de tese e dissertações, tá? Utilizem também de elementos gráficos. Então, se achar uma tabela, um gráfico, uma figura, seria ótimo colocar, tá? Acrescenta muito ao trabalho de vocês e lembre-se sempre de referenciar, porque nada disso está tirando da cabeça de vocês, são de pesquisas dos demais. Então, as referências no final você já deve fazer. Você vai ver que depois ali do processo de resultados que nós temos aí conclusão, que não há necessidade de fazer nesse momento. E aí as referências seguindo as normas da BNT. Para cada tipo de texto, há um processo de referenciamento diferente. Vocês já fizeram no TCC 1 também, né? Mas eu venho a lembrar alguns principais. Que é, por exemplo, quando eu tenho livros com um ou mais autores, aonde eu vou colocar o nome, o sobrenome primeiro em caixa alta, seguido do nome de todos os integrantes. Aí vem o título em negrito, subtítulo e assim por diante, a cidade e o ano de publicação, tá? Se tiver algum processo, algo diferente para referenciar, você pode me perguntar. Outro exemplo que é bem comum, que são artigos publicados em periódicos, em revista acadêmica, que é o que a gente mais acaba utilizando, tá? Então, a gente tem aí o sobrenome, o mesmo processo, sobrenome e nome das pessoas, seguindo do título que nós temos do nosso artigo, e aí quem entra aqui em negrito vai ser o nome da revista, tá? Aí tem que colocar volume, número, página e ano. Com a maioria desses artigos a gente pega online, vocês podem colocar o link que vocês acessaram,
mas não é obrigatório o link, tá? O resto que é obrigatório. Trabalhos acadêmicos, então, se vocês pegarem teses de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, tudo isso vocês também podem referenciar conforme o exemplo, tá? Então, nós finalizamos. Eu quero que vocês leiam tudo isso, tá? Absorvam e aí vocês me mandam mensagem. Aí eu vou criar uma enquete no grupo depois, se vocês querem ou não esse encontro pra gente conversar, tá? Ou se a gente consegue conversar via WhatsApp. Porque eu sei que vocês têm muito compromisso, muita gente já trabalha, faz os estágios. Eu sei que o horário é bem complicado, mas aí a gente vai conversando. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.